Olá, pessoal. Hoje a gente vai resolver alguns problemas relacionados à cinemática rotacional, né? Então, a gente viu como descrever um movimento rotacional, né? Então, a gente precisa definir um eixo de rotação, uma variável angular, e a partir disso a gente tem algumas propriedades do movimento que a gente pode definir também, como a velocidade angular e a aceleração angular. A gente viu também como calcular energia cinética de rotação e o momento de inércia, que é muito útil para a gente calcular a energia cinética e vai ser útil mais para frente também. Bom, então hoje a gente vai resolver alguns probleminhas simples para aplicar esses conceitos. O primeiro problema, ele diz o seguinte: a gente tem uma roda de raio A que está acoplada a uma segunda roda por uma correia. Certo? Essa roda, ela está inicialmente em repouso, ela começa a girar com uma aceleração angular constante, dada por 2 radianos por segundo ao quadrado. E aí o problema pede para a gente determinar quanto tempo leva para a segunda roda atingir uma velocidade de 100 revoluções por minuto. Tá? Então, essa é um sistema super comum e muito utilizado em diversos mecanismos, que é ter duas rodas aqui. Tá? Às vezes, o movimento é imposto em uma, e aí, por elas estarem presas por uma correia, o movimento imposto em uma das rodas vai gerar um movimento em uma segunda. Isso vai permitir, né, a gente vai ver que, por elas estarem acopladas por essa correia B, os movimentos vão estar vinculados. Tá? Então, a velocidade angular dessa roda não vai ser igual a essa, mas eles vão estar relacionados. Tá? Essa é a ideia básica também, por exemplo, de uma bicicleta. Né? A gente está pedalando aqui em um desses pontos e a gente tem a catraca aqui que gira a roda da bicicleta. Né? E conforme a gente muda esse raio, né, muda a marcha, a relação entre essas velocidades muda. Tá? É isso que a gente vai discutir nesse problema. Tá? Então, para a primeira roda, né, a gente tem informações sobre essa daqui e a gente quer determinar algo sobre essa roda maior aqui. Tá? Então, para a primeira roda, a gente tem um movimento simples. Essa roda sai do repouso e aí ela, né, tem uma aceleração angular constante, de 2 radianos por segundo. Portanto, a velocidade angular dela não é constante, mas a gente sabe que ela vai mudar com o tempo de acordo com essa expressão aqui, velocidade inicial, mas aceleração angular vezes tempo. Então, muito semelhante, esse é o análogo para rotações do V igual a V0 mais AT. Certo? Nesse caso aqui, a roda sai do repouso, então a gente tem simplesmente a aceleração angular de A vezes T. A aceleração angular de A a gente conhece, é 2 radianos por segundo ao quadrado. Então, se a gente quiser saber quanto tempo leva para essa roda aqui atingir alguma velocidade, bastava que a gente impusesse essa velocidade do lado esquerdo e calculasse o tempo aqui usando essa equação. Mas não é isso que a gente quer, na verdade, a velocidade para essa roda aqui. Então, como é que o movimento das duas rodas vai estar vinculado? Né? Isso é extremamente importante, a gente vai usar essa ideia em diversos outros momentos, em diversos outros problemas do curso. Tá? Então, vamos ver se a gente entende como é que a vinculação por essa correia aqui faz com que os dois movimentos ocorram. Certo? Então, vamos primeiro analisar o movimento da roda A. Certo? Então, vamos olhar em 2 instantes de tempo. Então, imagina que eu marco um ponto aqui, tá, na minha roda A, vou lá e faço um risquinho, né, na superfície da roda e observo o que está acontecendo com esse ponto. Né? Então, depois de um certo intervalo de tempo, esse ponto vai se deslocar, tá? E a gente está representando aqui esse deslocamento daqui para cá, certo? Então, a gente, num certo intervalo de tempo, esse ponto vai ter tido uma variação angular que eu estou chamando de delta θ A. Não interessa exatamente o valor, mas a gente sabe que vai ter uma certa variação angular. Tá? Só uma observação aqui, nesse problema em particular, essa variação não vai ser ômega vezes t, porque o ômega não é constante. Tá? Mas, enfim, a gente vai ter uma variação angular. Tá? E se eu olhar para a corda? Né? A corda está girando junto com a roda sem deslizar. Certo? Então, se eu olho para um ponto aqui, por exemplo, se eu olho para esse ponto aqui na corda, esse ponto vai ter andado esse arco de circunferência aqui, tá? Que é o raio da corda vezes delta θ, certo?
Ou se eu olhar para um outro ponto na corda, né? Como a corda está andando, ela está andando junta, né? Se eu olhar para um ponto na corda, ele vai ter que ter andado um ΔL, que é igual ao quanto essa corda andou daqui para cá, né? Então, se eu olho para esse ponto, ou para esse ponto aqui da corda, deixa eu ser um pouco mais específico, né? Se eu marco um ponto aqui na corda, né? Que estava justamente junto do ponto onde eu marquei na roda, depois de um ΔT, esse ponto da corda veio para cá. Quanto que esse ponto se deslocou? Ele se deslocou um ΔL, que é exatamente quanto esse ponto se deslocou aqui, ou que qualquer ponto da corda se deslocou nesse intervalo de tempo, que a corda, né, ela é um objeto contínuo. Tá? Quanto que vale esse ΔL? Né? Se eu olhar para o ΔL laranja, eu vejo que ele é justamente o comprimento de arco durante essa variação Δθ. Então, vai ser o raio da minha roda vezes ΔθA. Então, no intervalo de tempo ΔT, eu sei o que aconteceu com a corda. Ela se deslocou RA ΔθA. Tá? Mas agora vamos analisar a outra roda. O que está acontecendo com a outra roda? Tá? Para a segunda roda, para a roda C, a gente vai ter o seguinte. Então, o que acontece aqui? Imagina que eu estou olhando agora para a corda, certo? Agora eu estou olhando para a corda que está sobre a roda C. Né? De novo, a corda está rodando junto com a roda C, certo? Ela não desliza. Tá? Então, agora vamos, em vez de olhar para a roda, olhar para um ponto na corda. Então, imagina que eu marco esse ponto na corda aqui e olho para o mesmo intervalo de tempo que eu olhei aqui em cima, o mesmo ΔT. Tá? Como a corda está se deslocando, né, e ela é um objeto contínuo, esse ponto aqui vai ter que se deslocar exatamente o mesmo ΔL que esse ponto aqui se deslocou ou que qualquer ponto na corda se deslocou. Né? Uma corda é contínua, se eu olhar para o intervalo de tempo, qualquer ponto vai ter que ter andado ΔL. Tá? O que isso me diz sobre a roda C? Né? Significa que nesse intervalo de tempo, a roda C rodou daqui até aqui. Certo? E quanto que foi esse ΔθC? Certo? Ele tem que ser tal que a corda sobre a roda C tenha se deslocado ΔL. Certo? Então, ΔL aqui, de novo, é ΔθC, raio de C. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Por a corda, né, não deslizar, se a corda deslizar seria outro problema, mas como a corda não desliza sobre as rodas, o que está acontecendo é que a primeira roda, né, a roda vermelha aqui, ela gira, ela, vamos pensar, né, ela empurra essa corda de um ΔL, ao mesmo tempo a roda C tem que puxar o mesmo ΔL para tudo andar em conjunto, né? Senão a corda deslizaria ou esticaria ou comprimiria. Tá? Então, para tudo estar andando em conjunto, o quanto a roda C gira tem que estar vinculado com o quanto a roda A gira. E o vínculo é justamente esse daqui. Né? O quanto a roda A dá de corda, a roda C tem que puxar. Essa é a ideia grosseira. Certo? Então, o vínculo é justamente esse aqui, né? Que os dois ΔLs têm que ser iguais. Então, eu tenho que um ΔθA, RA, tem que ser igual a um ΔθC, RC. Esse é o vínculo. Tá? Então, a gente vê que se os raios não forem iguais, o quanto a roda A gira é diferente do quanto a roda C gira no mesmo intervalo de tempo. E aí, né, como eu quero uma relação entre as velocidades angulares, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar um intervalo bem pequenininho, um intervalo dt, certo? E aí eu vou chamar isso de um dθA, isso é uma pequena variação de ângulo dθA e dθC. E aí, se eu dividir pelo dt, eu vou ter justamente a minha velocidade angular. Então, isso aqui vai me dar a seguinte relação entre as velocidades angulares. Então, nesse caso aqui, como o raio da roda C é maior, essa velocidade aqui vai ter que ser menor para o produto ser igual a esse aqui. Então, a minha velocidade angular da roda C vai ser RA sobre RC, ômega A.
Nesse problema aqui no enunciado, ele me diz que o RA é 10 e o RC é 30 centímetros. Então, essa razão aqui dá 1/3 de ômega-A. Então, a roda C, ela gira numa velocidade angular menor que a roda A. Né? É 1/3 da velocidade da roda A. Em qualquer instante de tempo. Sabe? Essas velocidades não precisam ser constantes. Tá? Então, se a roda A vai acelerando, a roda C vai acelerando também. Mas a velocidade da roda C sempre tem que ser 1/3 da velocidade da roda A nesse problema. Tá? Então, agora a gente volta para o que a gente sabe sobre a roda A. A velocidade angular dela é αAt. E eu jogo aqui embaixo. Certo? Então, isso me dá que a velocidade da roda C vai ser 1/3 de αAt. E agora eu quero saber, né, a pergunta, finalmente a gente pode responder a pergunta, que é quanto tempo leva para a roda C atingir 100 revoluções por minuto? E a gente vai usar, né, aproveitar esse enunciado para a gente ver essa outra maneira de dar informação de velocidade. Né? 100 revoluções por minuto, o que é? Né? Não é uma velocidade angular de 100 por minuto, porque são 100 revoluções. Né? Então, na verdade, eu estou dando 100 voltas. Tá? Então, a minha velocidade angular final que eu quero vai ser 2π, né? Essa é a variação angular de uma volta, vezes 100 voltas, por minuto, por 60 segundos. Tá? Então, é essa velocidade angular que eu quero determinar. Né? Quanto tempo leva para a roda C atingir essa velocidade angular aqui? Então, se eu simplificar um pouco isso daqui, isso aqui vai dar 10π sobre 3. Tá? Então, eu quero saber quando que a roda C vai atingir essa velocidade final, essa velocidade de 10π sobre 3. Em que instante de tempo? Bom, eu sei que a velocidade angular da roda C é αt sobre 3, e eu quero saber quando isso aqui vai dar 10π sobre 3. Tá? Então, isso me permite calcular o tempo, que vai ser 10π sobre αA. Tá? Então, αA é 2 radianos por segundo ao quadrado, então isso aqui dá 5π segundos. Como o π é 3,14, isso dá 15, alguma coisa segundos. Tá bom? Então, a gente conseguiu determinar essa resposta, né? O que é muito importante nesse problema é essa análise de, né, uma roda presa a algum outro objeto por uma correia que não desliza, nem estica, nem comprime. Né? Isso vai vincular o movimento desses objetos. Às vezes pode ser uma roda presa a um bloquinho, ou uma roda presa a uma outra roda. Tanto faz. Tá? Mas isso cria um vínculo entre o movimento desses objetos, tá? Que é extremamente útil em diversos mecanismos. O caso mais simples que eu mencionei aqui é a bicicleta. Tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro problema. No segundo problema, a gente vai discutir um pouco de energia cinética de rotação. Tá? Então, o probleminha é bem simples. Eu tenho um fio aqui, com 3 massinhas presas nele, e esse fio está rodando com a velocidade angular constante. Tá? E eu tenho aqui 3 massinhas que rodam junto com o fio. Não? Então, o fio está esticado e essas 3 rodam junto com o fio. As distâncias entre as massinhas aqui é L. Esse aqui é o eixo de rotação, né? Na verdade, o eixo de rotação está saindo da página. Tá? E aí esse sistema todo está rodando nesse sentido. E a gente vai querer determinar qual é a energia cinética desse sistema usando 2 métodos diferentes. Tá? Então, a primeira coisa que o problema pede é para a gente calcular um módulo da velocidade de cada massa. Tá? Então, a gente viu que a gente pode tratar isso daqui como um corpo rígido, porque ao longo do movimento, a distância entre os pontos do corpo, que nesse caso são as massinhas, está fixa. Né? Então, para todos os efeitos, esse é um corpo rígido, super simples, porque são só 3 massinhas, mas é um corpo rígido. E a gente viu que para qualquer corpo rígido, a velocidade de um ponto nesse corpo está relacionada com a velocidade angular pela seguinte relação. Então, a velocidade linear
é igual à velocidade angular vezes d, onde d é a distância desse ponto do corpo até o eixo de rotação. Tá? Então, para essas três massinhas aqui, a distância delas para o eixo de rotação vai mudando, né? Em particular, vai aumentando. Então, as velocidades delas, as velocidades lineares vão aumentando. Tá? Então, vamos lá. Né? Se eu enumerar as três massinhas aqui, certo? A velocidade da primeira vai ser a velocidade angular vezes a distância dela do eixo para o eixo de rotação, que nesse caso é simplesmente L. Tá? Então, isso aqui vai ser ômega-L. Para a segunda massinha, isso vai ser 2L. Então, a velocidade dela vai ser 2 ômega-L. Né? Ômega vezes 2L, que é a distância, que dá 2 ômega-L. E, finalmente, para a terceira, eu vou ter 3 ômega-L. Então, essas são as velocidades de cada uma dessas partículas aqui, ou dessas massas presas no fio. Tudo bem, conseguimos calcular o módulo dessas velocidades. A direção da velocidade, só uma observação, né? Está mudando com o tempo, né? Nesse instante ela está aqui, mas quando o fio ele estiver aqui, as velocidades vão estar aqui, certo? Então, a direção da velocidade está mudando com o tempo, o módulo só que é constante. Então, a segunda pergunta é, usando essa resposta, ou seja, a gente calculou a velocidade de três partículas. Né? Qual que é a energia cinética, então, desse sistema? Então, se eu sei a velocidade, a energia cinética é dada por mv² sobre 2. Então, vamos calcular isso. Tá? Então, dado que eu sei essas velocidades, a minha energia cinética vai ser massa da primeira partícula vezes velocidade dela ao quadrado dividido por 2, mais massa da segunda vezes velocidade dela ao quadrado dividido por 2, mais massa da terceira vezes velocidade dela ao quadrado dividido por 2. Né? Se eu tenho uma partícula, eu sei a velocidade dela, é essa energia cinética, ponto. Tá? É isso que eu vou calcular aqui. Como a massa é comum, eu vou colocar em evidência. Todas as velocidades vão ter um fator ômega, que eu vou poder colocar em evidência. Então, aqui eu vou ter um ômega ao quadrado. E aí, na primeira velocidade, a gente tinha L ômega. Então, aqui vai aparecer um L ao quadrado, porque eu já coloquei o ômega ao quadrado em evidência. Na segunda, eu tinha um 2L. Então, como isso vai ao quadrado, vai me dar 4L ao quadrado. E na terceira, eu tinha 3L, vai me dar 9L ao quadrado. Então, aqui dentro desse parênteses, eu tenho 10, 14L ao quadrado. Então, eu tenho M ômega ao quadrado 14L ao quadrado, tudo dividido por 2. Então, a energia cinética dessas massas vai ser 7m ômega ao quadrado L ao quadrado. Certo? Essa é a energia cinética do meu sistema. Eu sei que eu tenho 3 partículas, eu conheço a velocidade de cada partícula, essa é a energia cinética total do meu sistema. Tá? Agora, a gente vai calcular essa mesma energia cinética usando um outro conceito, usando o fato de que esse é um corpo rígido em rotação, então eu posso calcular primeiro o momento de inércia e a partir daí calcular a energia cinética. Tá? Então vamos calcular o momento de inércia desse corpo, é isso que o próximo item pede. Tá? Então o momento de inércia desse corpo, né? Se a gente lembrar da definição de momento de inércia, lembrando que sempre depende do eixo de rotação, então, o momento de inércia é dado pelo seguinte: é uma somatória das massas do meu sistema vezes a distância de cada massa ao eixo de rotação ao quadrado. Nesse caso aqui, então, para a primeira massa, eu tenho m vezes L ao quadrado, para a segunda eu tenho m 2L ao quadrado, para a terceira eu tenho m 3L elevado ao quadrado. Então, nesse caso, né, eu posso simplificar essa expressão. O meu momento de inércia vai dar ml ao quadrado, e aqui eu tenho 1 mais 4 mais 9, vou ter 14 ml ao quadrado. Esse é o momento de inércia para esse eixo de rotação desse sistema. É um sisteminha simples, é fácil de fazer essa conta. Agora, vamos usar esse momento de inércia para calcular a energia cinética.
Então, a gente viu que para um corpo rígido, a energia cinética pode ser calculada como um momento de inércia, velocidade angular ao quadrado sobre 2. Momento de inércia a gente acabou de calcular. Então, isso é 14 ml ao quadrado, ômega ao quadrado, tudo dividido por 2. Então, a minha energia cinética vai dar 7 ml ao quadrado, ômega ao quadrado. Então, essa é a energia cinética, a gente chamou de energia cinética de rotação. E a gente vê que o que a gente calculou nada mais foi do que a soma das energias cinéticas de cada ponto. Tá? Então, essa energia cinética de rotação, que parece tão diferente da usual, né, é dada por essa expressão aqui, entre o conceito de momento de inércia, entre todas essas diferentes maneiras de calcular ou de chegar no resultado. Né? Na verdade, o que a gente está calculando é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 de cada ponto. É só uma outra maneira de fazer essa conta. E a gente vê que, de fato, o resultado dá na mesma. Tá? Para diversos problemas, é muito mais simples usar essa expressão aqui. Porque é muito mais fácil calcular o momento de inércia primeiro e depois determinar a energia cinética por essa expressão simples do que conseguir calcular a velocidade de cada ponto e aí somar todas essas velocidades. Tá bom? Então, esse probleminha foi justamente para isso, para ilustrar essas diferentes maneiras de calcular a energia cinética. Né? Para a energia cinética de rotação, normalmente é mais fácil usar essa daqui. Tá? Mas a gente poderia, né, dependendo das informações que a gente tem, a gente poderia também determinar a velocidade de cada ponto e aí calcular essa energia cinética diretamente como mv² sobre 2. Tá bom? Então, o próximo probleminha que eu quero discutir aqui também é sobre momento de inércia, só para a gente relembrar que o momento de inércia depende do eixo de rotação, então a gente vai fazer um cálculo onde isso aparece explicitamente. Tá? Então, o problema pede para a gente calcular a energia cinética desse sisteminha aqui, então são 4 massinhas todas iguais, certo? Nesse formato de cruz, e aí eu tenho duas possibilidades para o movimento de rotação. Um é rodando aqui, tá? Em torno do eixo que está saindo da página, certo? Então, como se você tivesse essa cruz rodando aqui assim. A outra, né, esse é o item A, e pede para a gente calcular a energia cinética de rotação nesse caso. A outra possibilidade é rodar em torno de uma das hastes aqui, certo? Então, essa haste, o meu eixo de rotação estaria aqui, e aí essa haste vertical aqui, ela ficaria rodando em torno desse eixo de rotação. E aí pede para a gente calcular a energia cinética nesse caso. Tá? E aí o item C fala qual das duas rotações é mais fácil, ou seja, né, se eu for querer impor essa velocidade ômega, né, qual que é mais fácil de eu fazer? Qual que eu gasto menos energia? Mais fácil nesse caso é qual que energeticamente é mais fácil de ser realizada, ou é mais, né, mais fácil no sentido de gastar menos energia para impor esse movimento. Tá? Então, a gente vai poder comparar isso. Então, vamos lá. A primeira coisa é, para esse movimento de rotação aqui, certo? Então, aqui a gente poderia calcular a velocidade de cada massinha usando aquelas relações de corpo rígido e tudo mais, mas aqui a gente vai direto usar o momento de inércia. Tá? Então, nesse caso, o momento de inércia, a gente viu, é dado por massa vezes distância do eixo de rotação. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 massinhas, todas elas estão a uma distância L sobre 2 do eixo de rotação, que é esse aqui, laranjinha, indicado na figura. Tá? Então, nesse caso, as 4 massas vão ter a mesma contribuição. Então, eu vou ter um fator 4 aqui, e cada uma delas vai contribuir com m vezes L sobre 2 ao quadrado. Então, esse momento de inércia é simplesmente ml ao quadrado, né? Porque eu tenho um 2 elevado ao quadrado que dá 4, que cancela com esse daqui. Tá bom? Então, nesse caso, esse é o momento de inércia. E a energia cinética vai ser I ômega ao quadrado sobre 2. Então, a minha energia cinética vai ser ml ao quadrado, ômega ao quadrado, dividido por 2. Então, essa é a energia cinética nesse caso aqui. Então, se eu quiser gerar esse movimento com uma velocidade angular ômega, eu vou ter que dar uma energia ml ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 2 para o sistema.
Vamos agora considerar o segundo caso, certo? No segundo caso, a minha rotação é em torno desse eixo aqui, tá? Então, o que a gente vai querer calcular, deixa eu representar aqui para vocês, né? Então, no segundo caso, a gente vai ter, o meu eixo de rotação não vai ser mais esse daqui. Deixa eu apagar esse eixo. Então, agora o meu eixo de rotação vai estar nessa direção aqui. Tá? Esse é o meu eixo de rotação. Então, agora o meu bastão vai estar andando aqui, vai estar girando aqui. Né? Então, basicamente, essa haste vai estar parada e as outras duas vão estar girando em torno, né? Esse outro braço aqui vai estar girando assim em torno dessa haste. Tá? Então, agora a gente mudou o eixo de rotação. E a gente vai ver, né, como eu já mencionei várias vezes, que por mudar o eixo de rotação, o momento de inércia vai mudar. Tá? Então, o momento de inércia, a maneira de calcular ele é a mesma, mas como ele é dado pela massa vezes distância do eixo de rotação, isso depende do eixo de rotação. A gente mudou o eixo de rotação, vai mudar o momento de inércia. Tá? Então, vamos lá. Se eu olhar para essas duas massinhas aqui, que estão nesse braço aqui, a distância delas para o eixo de rotação é L sobre 2 ainda. Tá? Então, eu vou ter aqui para essas duas massas, 2 vezes m L sobre 2 ao quadrado. E para as outras duas? As outras duas, elas estão em cima do eixo de rotação. Né? O meu eixo de rotação aqui, ele passa em cima das duas massas aqui. Elas estão no eixo de rotação. Então, a distância delas para o eixo de rotação é zero. Então, elas não contribuem para o momento de inércia. Eu teria aqui, se eu quisesse escrever, 2 vezes m vezes zero ao quadrado, que a distância é zero. Então, nesse caso, o momento de inércia vai ser ml ao quadrado sobre 2, né? Porque eu tenho aqui um 4, que vai simplificar com esse 2, vai dar 2. E aí, a minha energia cinética vai ser I ômega ao quadrado sobre 2. Né? Então, isso vai dar m L ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 4. Então, a gente vê que, apesar da velocidade angular ser a mesma, como eu mudei o eixo de rotação, a energia cinética mudou. E não é difícil visualizar isso, né? Porque, nesse caso, essas duas bolinhas aqui, elas não estão girando. Quem está girando são só as outras duas. Então, é fácil entender por que eu tenho menos energia nesse caso, né? Só para a gente lembrar, aqui a gente tinha ml ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 2, aqui a gente tem sobre 4. Então, é metade da energia cinética anterior. Então, se eu quiser pegar esse objeto e girar ele, é mais fácil eu girar ele assim do que eu girar ele da primeira maneira. Né? Porque da primeira maneira eu tenho que colocar as 4 bolinhas em movimento. Nesse caso aqui, 2 delas estão paradas, elas estão no eixo, eu tenho só as outras 2 girando. Bom, então, a resposta aqui, né, é que o segundo caso é mais fácil. Né? Fácil nesse sentido, você gasta menos energia para realizar esse movimento, ou para gerar esse movimento. Tá bom? Então, esse problema é só para reforçar, também um problema simples, mas é só para reforçar que o momento de inércia depende do eixo de rotação. Agora vamos para um terceiro problema, quarto e último problema, que ele diz o seguinte, então esse é um problema que vai exigir que a gente visualize um pouco mais do que está acontecendo e aplique esses conceitos a uma situação um pouco mais prática. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho um braço de um atleta de arremesso de martelo, que tem um comprimento de 0,8 metros, e o martelo, né, é uma haste com uma esfera sólida na ponta, ele tem um comprimento de 1,2 metros. E aí o atleta parte do repouso, ele começa a girar esse martelo, né, com o braço esticado, e antes dele lançar, então ele gira por 5 segundos, e aí antes dele lançar, eu tenho algumas informações sobre a velocidade ou sobre o movimento desse martelo. Então, logo antes do arremesso,
o atleta demora 0,75 segundos para fazer uma volta inteira. Né? Então, ele está rodando tão rápido que leva 0,75 segundos para fazer uma volta. E aí é para assumir que, inicialmente, o braço está em repouso, que o caminho que o braço e o martelo fazem é circular. E aí ele pede para a gente calcular a aceleração angular imediatamente antes do lançamento do martelo e a aceleração linear total no momento que o martelo é liberado. Tá? Então, o que é a aceleração angular? Né? O braço do atleta está inicialmente em repouso e ele vai ganhando velocidade. Então, eu quero calcular essa aceleração angular. Né? A gente vai assumir aqui que, a gente vai assumir não, né? O enunciado fala que essa aceleração angular é constante. Tá? Então, vamos ver como é que a gente poderia determinar isso. Tá? Então, o esboço da situação é essa daqui. Né? Tá aqui o braço do atleta mais o martelo. Eles estão girando, né? Então ele vai fazer uma circunferência, tentar esboçar aqui, né? Uma circunferência aqui assim. Tá? Foi nada próximo à circunferência, mas enfim, ele vai estar girando assim. Tá? Como essa aceleração é constante, eu sei que a velocidade angular é alfa vezes t, né? Ou ômega zero mais alfa t. Né? Essa é a aceleração angular. Só que ele sai do repouso, então, de novo, é simplesmente alfa t. E o enunciado me diz que depois de 5 segundos, eu tenho o atleta leva 0,75 segundos para dar uma volta. Né? Então, isso me permite calcular qual é a velocidade angular depois de 5 segundos. Né? Então, depois de 5 segundos, ou seja, quando t for esse ΔT, a minha velocidade angular é alfa ΔT, né? Mas o enunciado me diz quanto que vale essa velocidade. Ele não me diz diretamente, mas ele fala qual é o período, quanto tempo leva para dar uma volta completa. Né? Então, como é que eu calculo essa velocidade aqui, essa velocidade final, a partir do período? Né? Bom, uma volta é 2π. Sabe? Então, ele dá um Δθ, que é 2π, em um período, né? Em 0,75 segundos. Então, essa é a velocidade angular do meu do martelo, logo antes dele ser arremessado, ou seja, depois desses 5 segundos. Né? Então, isso aqui tem que ser igual a alfa ΔT, onde ΔT é 5 segundos. Tá? Então, eu consigo determinar esse alfa como 2π, o período sobre ΔT. Se eu jogar os números aqui, né, o período é 0,75, ΔT é 5 segundos, isso vai dar aproximadamente 1,68 radianos por segundo ao quadrado. Então, essa é a velocidade, é a aceleração angular que o atleta impôs no martelo. Tá? O problema pede para a gente calcular também qual é a aceleração linear total logo antes do martelo ser liberado. Então, o que a gente calculou aqui é a aceleração angular. A gente quer agora calcular a aceleração linear. Então, a aceleração linear, a gente lembra que ela é dada por duas componentes ortogonais, que é a aceleração tangencial e a centrípeta. Então, só para a gente relembrar aqui, nesse desenho, vamos supor que a gente está representando exatamente o momento que o atleta vai lançar o martelo. Eu tenho duas acelerações lineares. Né? Eu tenho uma aceleração centrípeta, que faz com que o martelo realize uma órbita circular, e eu tenho uma aceleração tangencial, que é o que faz que a velocidade angular do martelo aumente com o tempo. Tá? Então, essa tangencial aqui, ela é gerada pela aceleração angular. Essa daqui não, essa aqui é causada simplesmente por um movimento circular. Tá? E a gente viu que elas são ortogonais, né? Essa é uma propriedade importante. O segundo resultado é que a gente viu que o módulo da aceleração tangencial é αr e da aceleração centrípeta é ω ao quadrado r. Então, se eu quiser calcular o módulo da aceleração total, como esses dois vetores são ortogonais, né, eu posso pensar que nesse instante aqui, né,
eu tenho um eixo aqui, certo? Então, esse aqui, por exemplo, poderia estar no eixo Y e esse no eixo X. Então, essa seria a componente Y, essa seria a componente X do meu vetor aceleração total. Então, o módulo dele vai ser componente Y ao quadrado mais componente X ao quadrado. Ou seja, vai ser raiz quadrada de AT ao quadrado mais AC ao quadrado, que vai ser raiz quadrada de alfa ao quadrado R ao quadrado mais ômega quarta R ao quadrado. E quem que é esse ômega? Né? Essa aceleração angular está mudando com o tempo. Então, essa aceleração linear também está mudando com o tempo. Né? Só que ele pede para a gente calcular logo no instante anterior ao lançamento. Então, quando ele atinge a velocidade angular final, que a gente viu é 2π sobre o período. E quem que é esse R? Esse R é o raio da órbita que o martelo está fazendo, né, o da circunferência. Então, vai ser esse raio aqui, vai ser Lzinho mais Lzão. Tá? Então, a gente tem todas as informações. Né? A aceleração angular a gente calculou, o raio é dado por isso daqui, que é igual a 2 metros. A velocidade angular a gente pode calcular diretamente pelo período, e a gente tem todos os dados aqui. Né? Se a gente fizer esse cálculo, a gente vê que o módulo da aceleração linear vai ser aproximadamente 140,4 metros por segundo ao quadrado. Vetorialmente, vai ser um vetorzinho aqui nessa direção. O tamanho desse vetor é 140,4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é um problema também não muito complicado, mas ele é importante para a gente relembrar como a aceleração angular está relacionada com essa aceleração linear. Tá bom? Então, esses problemas, eles dão meio que uma visão geral desses conceitos de cinemática rotacional, tá? E encerram esse assunto aqui. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.